Sim, eu fiz alguns ajustes em fotos da Apollo 17 usando o Color Chart para tentar descobrir quais são os verdadeiros tons das fotos. E algumas ficaram impressionantes. E eu vou repetir em uma delas aqui o procedimento. Estou usando aqui o programa The GIMP, que é o Photoshop, só que é o Photoshop Open Source. Fiz uma cópia aqui da camada só para termos de comparação e vou aqui na ferramenta dentro de cores, em níveis. Por quê? Dentro de níveis tem esses conta-gotas. Então nós vamos selecionar o ponto negro para e o ponto médio e o ponto de branco. Aqui no ponto de branco, como aqui está estourado, eu vou usar um tom cinza. Então, pronto. Beleza. Se eu for no branco aqui, também daria certo, mas aqui nos tons cinzas a gente tem mais invasão de cores não muito corretas, né? E aí esse aqui é o ponto de variação do branco. Por quê? O verde tem que ser verde, o vermelho tem que ser vermelho e o azul tem que ser azul, não um ciano, não esse vermelho estranho aqui, ó. E as pessoas estão mandando coisas aqui, né? Beleza. Porque se a gente fizer um ajuste assim, né? A gente vê que tá faltando informação de cor aqui. Mas já diminuindo esse valor, a gente já vê uma coloração, na verdade, bem interessante aqui. Por quê? Eu bati o branco. Né? Aqui a gente, dependendo de onde a gente bater esse branco, a gente vai ter mais ou menos problemática. Vamos redefinir aqui, vamos bater esse branco novamente. Eu estou aqui no branco, né? Então eu acho que o último ponto que eu marquei foi aqui. E depois eu fiz dessa forma, né? Eu acho que aqui é um ponto de referência interessante. E depois a gente verifica que a cor da pedra é a cor da pedra, ok? Eu já vou dar um ok aqui e vou trocar o modo de mesclagem aqui por cor. E aí a gente tem as cores mais naturais, tem outros modos de mesclagem aqui. Cor, HSL, parará, 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 dividir não, é cor. Mas esse ajuste aqui parece que ficou ainda melhor do que o que eu tinha feito anteriormente, porque quando eu não apliquei, beleza, esse é o resultado. Vamos ver se está próximo, porque depois eu apliquei também uma... Vamos abrir esse resultado final aqui, porque tem tempo que eu fiz isso aqui e eu não me lembro como eu fiz exatamente. Vamos lá, abrir com o dedinho. Manter. E aí? Ficou parecido? Eu acho que a única coisa que eu fiz aqui, depois disso, foi ferramentas, cor e saturação. Porque aumentando a saturação... Deixa eu redefinir aqui. Não, já era para estar aplicando. Aumentando a cor. Tá. Já temos um resultado bem diferente. Vamos tentar aplicar aqui níveis, apenas fazendo o ajuste que eu tinha feito no outro, que as cores são essas, né? Mas batendo o branco fica bem diferente, fica assim. Então dá para bater o preto também e a gente acaba chegando numa curva que é essa aqui. Vamos ver aqui os níveis e o último aplicado, ok? E a gente pode ir para editar essas configurações como curvas. E a gente tem as curvas aqui. Da outra vez, o que eu fiz? Eu peguei cor por cor. Aqui, por exemplo, o vermelho.
e mantive a estrutura aqui, ó. Eu acho que eu marquei um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e essa, para não estourar, eu fiz uma curva para cá. Se não me engano, foi isso. Vamos ver o verde, mesma coisa. Marquei, travei aqui, travei aqui, travei aqui e desestourei, né? Se é que isso existe. Mesma coisa, travei aqui, travei. Olha só, tem uma diferencinha muito pequena. Eu queria poder ser mais exato aqui, porque quando eu marcar, vai ficar um pouquinho diferente. E aqui, nos valores somados, a gente tem uma coisa muito forte aqui. Deixa eu deletar esses pontos aqui, para ficar uma coisa mais suave. Pronto. Eu vou tentar aplicar isso aqui. Beleza, na imagem de baixo. E aí ficou dessa forma aqui, uma coisa mais opaca. Mas aí eu posso fazer um nível automático, que ela vai ficar bem interessante aqui, ó. As cores. Enfim, já ficou satisfatório para desmistificar que isto, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu voltar. Aqui já ficou um pouquinho diferente, já ficou mais, né? Eu apliquei 2 vezes, basicamente, o filtro. Mas é basicamente isso. Usar esse color chart, acho que no Photoshop é ainda mais fácil, para fazer o ajuste de cor. Deixa eu voltar aqui. Aqui já ficou satisfatório e a gente tem o antes e depois. Agora, aplicando essa mesma cor, essa mesma curva para outras imagens, por exemplo, essa daqui é uma imagem que me causou muito... Vamos manter. Muita curiosidade, né? Vamos aqui em níveis e usar o último aplicado. Pronto. Eu vou até salvar isso aqui como nova NASA lunar. Então, a gente já tem a revelação das cores, entre aspas, reais, né? Vamos ver essas curvas para ver como que elas ficaram. E elas ficaram assim. E assim eu vou manter. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vou duplicar essa imagem. Vou atuar na segunda, repetir níveis, e vou trocar para cor. Aqui eu tenho que achar... Cor H... Não é essa não, tá? Luminosidade, vamos ver uma por uma aqui. Até achar. Ó, mesclar grãos ficou interessante porque não adicionou um contraste e a gente vê um terreno bem terreno aqui, né? Um terreno bem terreno é ótimo. E eu espero que, ó, esse ajuste seja melhor feito aqui. Superexposição linear. E a gente pode vir aqui numa graduação aqui para verificar isso. Ficou bem interessante. Eu achei interessante revelar as cores reais, entre aspas, né? Olha só, combinar. Esse combinar ficou legal, normal. Mas seria algo como cor mesmo. Eu não sei o que são aqueles HSL, etc. Mesclar grãos. Deu um contraste bem interessante. Deixa eu vir aqui e botar mesclar grãos também. Deu um contraste, né? Bem interessante. E o resto é saturação. E aí, num processo de alguns anos atrás, eu cheguei nessa imagem aqui, claro que de forma exagerada, mas aqui já temos uma correção de cor, revelando, principalmente nessa imagem aqui, que isso aqui se trata de terra vermelha. E aí, terra vermelha na Lua?
Será que isso foi tirado na Lua mesmo? Será que o homem foi na Lua mesmo? Será que isso aqui é Terra, sei lá? Quais são esses, né, para os geólogos aí, quais são essas... O que é este terreno aqui? Isso é lunar ou a Lua, na verdade, é dessa forma e por alguma questão elas foram mantidas estouradas, quer dizer, com muita iluminação, sobreexpostas e com a coloração completamente diferente. Mais uma vez, os níveis utilizados, nova NASA lunar, as curvas seriam mais ou menos estas aqui. Deixa eu deixar mais visível. E aí, o que você acha disso? Prova de fraude? Será? 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 Deixa eu mostrar aqui as imagens que a gente tem aqui, né? Visualizador. Esse aqui é um trabalho que eu estava fazendo. Vamos lá. Este computador está aqui neste HD. Em imagens. Ai, meu Deus do céu. A pessoalidade da coisa. NASA, Apolo 17 e separadas. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro que nessa aqui eu dei um ajuste aqui nela e vi que ela estava invertida e com documentos atrás. Isso foi muito estranho, apesar de não dar para ver nada aqui. Opa, será que está saindo áudio nessa gravação? Estranho, hein? Mas vamos lá. Essa aqui não tem nenhum ajuste. Essa aqui tem. Essa é a original. E essa é a muito mal ajustada, tá? Essa aqui ficou ruim. Essa é a original. E essa é a ajustada. Isso eu fiz há um tempo atrás, só que foi um processo bem mais longo e um pouco personalizado para enfatizar a diferença do original, né? Essa aqui também, original, também com color chart ali do lado. E essa foi a que eu consegui. E aí eu apliquei. Essa não tem color chart, mas eu apliquei os mesmos ajustes a essa imagem. E a gente vê alguma coisa meio nesse sentido aí. Esses ajustes podem ser copiados, refeitos. Essa aqui ficou interessante porque, além de revelar uma cor de areia, uma iluminação mais dourada, ela encontrou uma diferença entre o fundo. Quer dizer, isso aqui será que não seria um painel? Né? Isso aqui no fundo? Isso aqui é areia? Bom, vamos em frente. Mais uma foto de uma rocha super exposta, né? Será que os fotógrafos não poderiam ajustar isso para não sobreexpor tanto? Para não estourar tanto? Ou a iluminação foi feita de forma que ela ficasse, que era produzida dessa forma? E aí, um ajuste mal feito também, eu concordo. Mais um ajuste transferido daquelas de color chart. Você vê uma invasão em um verde, né? E agora um pouco mais real. Mais uma com color chart. Ok. Essa também. Essa aqui o ajuste ficou bem mais sutil. Embora também dá para ver que... Será que isso aqui é um painel? Sei lá, hein? Tá muito estranho. Eu não duvido de nada. Aqui ela um pouquinho mais forçada aqui. E as fotos da Terra, né? As clássicas fotos da Terra, que são CGI e já declaradamente são fotos produzidas por computação gráfica ou por grafismos da época. Que a gente vê aí que ela é toda... Né? Ela não é uma fotografia, né? Isso aqui é uma colagem, né? Mais uma, isso aqui pode ser qualquer coisa. Isso aqui em primeiro plano pode ser qualquer coisa. Interessante que o ângulo da sombra da Lua, teoricamente, na Terra, está meio angulado ali. E é isso. Para quem quiser repetir ou melhorar esse processo, por favor, faça. É muito simples. Eu que talvez não esteja sabendo fazer de forma
perfeita agora. Isso é um ajuste rápido. Passei muito mais tempo para conseguir isso aqui e tem no meu personalismo, né, a minha ênfase nas cores. Aqui é um ajuste bem mais rápido que qualquer um pode repetir, principalmente com as fotos da Apollo 17, que tem muitas fotografias com essas réguas de cores de referência aqui. E é isso. Espero que a verdade seja revelada, seja ela qual for. Valeu!